Shalom, shalom, filhos de Deus, tudo bem com vocês? Vamos chegando aí, vamos chegando. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. O tema de hoje é Torá, o GPS da alma. Você sabe o que é a Torá? Você sabe o que é a Torá de Adonai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O mundo espiritual já está se movimentando. Acabei de ligar a live aqui. Aí é cachorro latindo, é gente passando na rua, é carro de som, é um monte de coisa. Amém. Beijo. Deus te abençoe, mãe. José, Raimundo, João, todos vocês que estão entrando aí agora, Jaqueline, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é Torá, o GPS da alma. Que bom que você chegou, a Cacá, a Jaqueline, que bom que você está aqui hoje. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, antes da gente começar, eu vou começar daqui 2 minutinhos. Eu queria que você pudesse compartilhar essa live, né? Eu acho que aqui embaixo tem um botão de compartilhamento. Compartilha com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama. O que eu vou falar hoje aqui é muito profundo. É um estudo, né? Eu vou trazer um estudo que pode mudar a sua vida. Camila, seja bem-vinda. Você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, é impressionante como o mundo espiritual ele começa a trabalhar quando a gente começa a se movimentar para fazer algo para o Senhor. É impressionante. Eu tô sentindo a atmosfera espiritual aqui mudando toda hora, diante daquilo que Deus vai fazer. Nós sempre começamos a live orando, tá? Então, para você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é a Torá, o GPS da alma. Talvez você não saiba o que é a Torá, talvez você não saiba como ler a Torá, e hoje você vai aprender o que é a Torá, como ler a Torá, para que serve a Torá, como que ela é lida, quais são as porções, por que se lê ela e se estuda ela no Shabat, né? Porque, qual é a unção profética de ler a Torá? Então, são alguns questionamentos, principalmente para quem está começando. O que significa a palavra Torá? Né? Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque nós vamos entrar num período de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, o dia do arrependimento, é uma das 7 festas bíblicas. E depois de Yom Kippur, nós vamos começar mais um ciclo da Torá. Né? Nós vamos encerrar um ciclo da Torá e vamos iniciar mais um ciclo da Torá. Então é importante você entender, né, o que significa, para que serve, como é, para que você possa de fato aplicar isso na sua vida. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso muda na minha vida? Para que me serve estudar a Torá? Para que me serve estudar a Bíblia? Hoje você vai descobrir. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você curvasse sua cabeça. Você que pode, né? Você que não pode, deixa o celular aí. Não precisa você ficar olhando para minha cara, mas é importante que você escute o que eu vou te falar, porque o que eu vou trazer aqui para você são códigos de bênção, coisas que de fato vão mudar a sua vida. Eu tinha uma vida até o conhecimento dessa verdade, e depois do conhecimento dessa verdade eu tenho outra vida. A minha vida se transformou. Então eu falo que eu passei anos e anos e anos e anos e anos na igreja, no sistema, na denominação, sem de fato conhecer a verdade das escrituras, né? Sem de fato entender a profundidade das escrituras.
E graças ao bom Deus, através do estudo da palavra, eu fui aprendendo, eu fui compreendendo, né? Deus também usou pessoas assim como pode estar me usando agora para falar com você, e esse conhecimento recaiu sobre mim e eu quero passar ele para vocês, né? A palavra diz: de graça recebemos, de graça devemos dar, ok? Então, para você que chegou aí agora, o tema de hoje é a Torá, o GPS da alma. A Torá é o nosso GPS. Hoje você vai descobrir tudo a respeito da Torá. Comecei falando aqui que já tem cachorro latindo, tem carro passando na rua, tem um monte de coisa acontecendo. Mas eu não vou parar, nós vamos iniciar esse estudo e nós vamos terminar esse estudo. Nós vamos orar e o Senhor vai operar grandes coisas no nosso meio. Amém? Vamos orar. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nesse momento colocamos diante do Senhor a nossa vida, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia, Deus, de tudo aquilo que fazemos, que entristece o teu espírito, que entristece a tua alma. Clamamos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nesse momento começamos a nos esvaziar. Eu sinto no meu coração de falar para você: se esvazie de você mesmo, se esvazie dos seus desejos, das suas vontades, das suas paixões. Comece a abrir a sua boca e falar: Senhor, eu me esvazio de tudo aquilo que preenche o meu coração de forma errada, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que vem do maligno. Eu esvazio os meus pensamentos, meus sentimentos, e eu te peço perdão. Peça perdão por todos os pecados conscientes e inconscientes que você comete. Peça perdão pelos pecados ocultos que você comete. Tem coisa na sua vida que você está fazendo que ninguém pode saber que você está fazendo, coisas que você está fazendo que só você e Deus sabe que você está fazendo, que você já fez. Comece a orar e comece a falar: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus delitos, por aquilo que tem me afastado da tua glória, por aquilo que tem me afastado da tua presença. Pai, nós te clamamos, te pedimos perdão, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua. Eu sinto nesse momento de falar para você, querido, Deus está montando uma muralha de fogo ao seu redor. Eu vejo através dos meus olhos espirituais que o Senhor está montando uma muralha de fogo ao seu redor. Pai, nós nos vestimos de todas as armaduras espirituais descritas em Efésios capítulo de número 6. Tomamos posse do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias do evangelho da paz, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declaramos que com essa armadura estamos livres das ciladas de Satanás e seus demônios. Pai, clamamos ao Senhor que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a nossa cabeça, nos lavando, nos limpando, nos purificando de todo mal. Eu peço ao Senhor que todos aqueles que estão nessa live agora, os anjos do Senhor vão de encontro a cada casa, cada vida que está aqui, cada vida que está neste lugar, que os anjos do Senhor vão de encontro, dando livramento, quebrando toda corrente, quebrando todo mal, quebrando todo laço do inimigo, que um avivamento possa acontecer sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um dos teus filhos. Ó Pai, nessa hora eu dou ordem aos teus anjos, em nome de Yeshua, que cada um deles vá e encontre cada casa, cada pessoa que precisa de uma oração, aqueles que estão aqui nessa hora angustiados, aflitos, apavorados, estão com medo, estão perdidos, que o Espírito do Senhor possa visitar cada um de vocês, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, que o Espírito de Deus entre na tua casa, faça morada, transforme a tua vida, tua casa, tua família, que você possa de fato experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida.
Que o Espírito de Deus transforme a sua vida. Que o Espírito de Adonai transforme a tua vida. Que você possa ter uma mudança de dentro para fora, através do poder da palavra, que é a única, fiel e verdadeira, que cura, que sara, que liberta e que transforma. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão aí? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, tá uma batalha espiritual aqui. Eu sinto, né, que tem muitas pessoas aqui hoje que precisam, né, aprender sobre isso. Sei que algumas de vocês às vezes não conseguem ficar na live o tempo inteiro, mas é importante que hoje você tirasse esse tempo. É importante que hoje você tirasse esse tempo. Eu quero tentar ser rápido, eu quero explicar tudo que eu tenho aqui para explicar, mas é importante você tirar esse tempo para Deus, tá? Que o Senhor possa falar ao teu coração, que o que eu vou falar não venha de mim, mas que venha do Espírito de Deus e que possa transformar a sua vida. Amém? Vamos lá? A Torá. A Torá é o GPS da alma. A grande pergunta é, o que é a Torá? Muitas pessoas perguntam para mim, o que é a Torá? Vamos lá, você tem uma Bíblia na sua casa? Quem tem uma Bíblia em casa, diz amém aí. Todos têm uma Bíblia em casa? Se você tem uma Bíblia em casa, você logo tem uma Torá em casa. Amém? O que é a Torá? Aqui é uma Bíblia, né? Uma das Bíblias que eu uso, que é a Bíblia judaica, tá? Para você que tem dúvida, é uma das Bíblias que eu uso. Ah, Linteia, qual que é a melhor versão de Bíblia? Depende. Você está começando a ler a Bíblia? Eu te convido a ler a Bíblia ACF. Por que ACF? ACF é uma versão mais antiga, antes da revista atualizada e corrigida, e ela é uma versão com menos alterações. Ah, eu não sei qual Bíblia ler. Vou começar a ler a Bíblia. ACF. Quanto que é essa Bíblia? R$25. R$20 é o preço dessa Bíblia. Leu a ACF, ok, tô gostando, tô entendendo, o que eu posso fazer? Você pode comprar uma Bíblia, se você quer partir para o ensino de Israel, o ensino mais profundo das Escrituras, eu te aconselho a comprar ou uma Bíblia dessa, né, que é uma Bíblia judaica, que tá na faixa aí de uns 160, 170, né, até R$200, ou uma Bíblia de Jerusalém. Qual que é a diferença das duas? A Bíblia de Jerusalém, ela também é uma Bíblia mais tradicional, mais voltada para o judaísmo, que foi a primeira religião que existiu, constituída pelos discípulos, pelos 12 discípulos, pelo próprio Yeshua, ou a Bíblia de Jerusalém, ou essa Bíblia, tá? Então assim, mas você tá começando, eu vou começar a ler a Bíblia agora. ACF, uma Bíblia de R$25, gente. É uma Bíblia simples, pequena, de capa dura, tem uma letra que dá para ler tranquilo, dá para carregar para tudo que é lugar, e é uma Bíblia que não deixa a desejar. Ah, mas e a King James? Tem a King James de não sei quando, tem não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu prefiro não comentar, tá? Eu prefiro não comentar. Eu peço que você tire as suas próprias conclusões, tá? Eu posso um dia gravar um vídeo falando sobre isso, mas são assuntos complexos de falar, né? Muitas pessoas têm preconceito. Mas o que acontece com algumas traduções? Comem palavras. Só que essas palavras que são comidas, que são tiradas, fazem diferença na hora que você está estudando, tá? Então, beleza. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem a Torá, né? O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então seria, né? Bereshit, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia. Falei na ordem certinho para não ter erro. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Como que a Torá é lida?
tá? Provavelmente você já leu a Torá, porque se você tem uma Bíblia na sua casa e você é crente há muito tempo, você já deve ter lido Êxodo, Gênesis, em algum momento você leu algum desses textos. A Torá foi escrita por Moisés. Quem entregou a Torá para Moisés? Deus, tá? Amanhã eu quero até postar um vídeo falando sobre isso. Tem alguns louvores, alguns ensinos teológicos que vão usar o termo a lei de Moisés, até mesmo na Torá, né? Eu tenho uma Torá aqui, essa Torá tá escrita assim, a lei de Moisés. Agora eu te pergunto, se foi Deus que deu a lei é de Moisés ou a lei é de Deus? A lei é de Deus. A lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Isso aqui é um texto que eu discordo dele, tá? Um título que eu discordo dele. Então a lei, ela não é de Moisés, coisa nenhuma, ela é de Deus, né? A gente vê muito isso em filme, a lei de Moisés, a história de Moisés, mas toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, mas divinamente inspirada por Deus. Então a lei, ela é de Deus, tá? E foi entregue a Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são a Torá. Aí você deve estar se perguntando, bem-vinda, Cecília. Você deve, Michael, bem-vindo, que bom que você tá aqui. Você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu tenho que ler isso? Qual que é a diferença? O que vai mudar na minha vida? Calma que no final eu vou te explicar tudo e você vai entender, tá? O que eu vou te falar hoje vai fazer total diferença na sua vida. Principalmente se você era uma pessoa como eu era, que estava 10 anos na igreja e a vida não mudava, que continuava aprisionado, que não tinha liberdade espiritual, não tinha liberdade financeira, sobe monte, desce monte, faz jejum e nada acontece. Você tá assim ou você era assim? Você vai aprender por que algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe por quê. Basicamente é porque a gente está quebrando princípios. E toda vez que eu quebro um princípio, o princípio logo me quebra, né? Então nós já entendemos, a Torá, se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem a Torá na sua casa. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O que diverge a Torá dessa Torá que eu tenho aqui? No final do vídeo eu vou te falar. No final desse estudo eu vou te explicar, vou te mostrar o link onde que compra, tudo certinho, mas eu vou te explicar o que diverge uma da outra, tá? Vamos lá. Como que a Torá é lida pelo povo de Israel? A Torá é lida em Israel uma vez por ano. Ah, mas por que ela é lida uma vez por ano? Dentro de um ano, o povo de Israel lê os 5 livros da Torá em porções semanais. Como que se chamam essas porções? Essas porções se chamam parashás, ok? Que significa porção semanal. Então, uma vez por dia, né? O que os judeus fazem? Eles acordam, fazem as suas orações do Sidur, né? Que é um livro de rezas. Depois eu quero fazer uma live só falando do Sidur, tá? Gente, eu tô com soluço. Se eu parar, vocês me perdoam. Então, a gente faz as orações e depois a gente faz a leitura da Torá, tá? São porções, pequenas porções. Então, se você, né, igual essa Torá que eu tenho aqui, às vezes são 10 versículos, 15 versículos, são versículos pequenos, pedaços, né, de versículos divididos por dia. Então, são ali. Mas segue uma ordem, né? Começa-se em Gênesis e termina-se ali em Deuteronômio, tá? Ah, mas onde está escrito isso na Bíblia? Um exemplo básico, Neemias 8:18. E o livro da lei de Deus foi lido todos os dias, desde o primeiro dia até o último dia, celebrando as festas por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene. Então, olha só. Se lê o livro da lei todos os dias, desde o primeiro dia até o último dia. Ou seja, Neemias estava dizendo, nós lemos a Torá uma vez por ano. Moisés também ordenou ao povo que lesse o livro da lei uma vez por ano. Então, o povo de Israel guarda as festas santas, que depois eu vou fazer uma live só falando sobre as festas santas também. Guarda as festas santas. Provavelmente você foi acostumado ao quê? Guarda Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? O que mais que tem aí? Dia dos Namorados. Você sabia que dentro do calendário gregoriano, por trás de cada festa,
criada pelos homens, existe um principado que atua? Pois é, se eu falar alguma coisa aqui que derrubar essa live, às vezes eu tô falando aqui e a live cai para você. Por quê? Porque eu falo coisas que o sistema não gosta que eu fale. Então, se acontecer isso, você entra de novo, tá? Mas resumindo, as festas instituídas por Deus são 7 festas e geralmente se lê a Torá cronologicamente, também se encaixando com aquilo que tem a ver com as festas, que são festas que Deus mandou a gente guardar de forma perpétua. Então Deus não mandou você guardar Natal, porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, não mandou você guardar Ano Novo, não mandou nada disso, mas isso é um assunto para outro momento, porque é polêmico, né? No meu perfil tenho vídeos e vídeos bem antigos aí falando sobre isso. Se você quer um conhecimento que destrava sua mente, você vai lá assistir, tá? Voltando para a Torá, a Torá é lida uma vez por ano em pequenas porções semanais, ok? Gente, o que vocês forem escrevendo aí, pode escrevendo, daqui a pouco eu vou ler, tá? Eu só não quero parar agora pra gente não ficar, não alongar muito esse vídeo, tá? Eu quero terminar de forma rápida pra não prender muito vocês aqui. Vamos lá. Quantas porções são? São 54 porções, tá? Então, são 54 porções. Lidas às vezes, dependendo, né, da sinagoga, de forma dupla. Tem sinagoga que eles leem todos os dias, como eu expliquei. Tem sinagoga que eles separam as porções e leem toda segunda e toda quarta. Por quê? Os dias da semana, cada dia da semana separa uma energia divina. Então, às vezes, eles têm o dia certo. E eles estudam a Torá no Shabat. Estudar. Por quê? Porque o sábado é o dia no qual o Senhor mandou você guardar. Muita gente não gosta disso. Por quê? Porque a teoria... Como que eu vou falar isso sem falar o nome da igreja? A teoria da igreja universal que existe no mundo hoje diz que nós devemos guardar o domingo. Então, basicamente, é ir na missa no domingo, entendeu? Ajoelhar para a estátua de pau e de pedra no domingo. É isso aí, mas isso não é bíblico. O correto seria que nós fizéssemos isso no sábado. Como existe uma cultura por detrás disso, até o cristianismo adotou o domingo de forma errônea, mas foi o que aconteceu, né? Enfim, então você não vai deixar de ir na igreja por causa disso. Pelo contrário, você tem que ir na igreja, né? Você precisa ir na igreja. Sem igreja, sem comunhão com os santos, não tem santificação. Esse negócio de eu sou igreja sozinho não funciona, tá? Então vamos lá, por que eles estudam, né? A Torá no Shabat? E quando eu falo estudar, o que eles fazem? Eles acordam de manhã cedo, começam a ler o Sidur. Tem um dia aqui, tem uma orações que são feitas no Shabat, leem o Sidur e vence o estudo da Torá da semana. Então, por exemplo, se na semana, cada semana existe um título ali de leitura, né, das paraxás. Se na semana foi o título tal, vai ser aquele título que vai ser lido no Shabat, vai ser estudado no Shabat. Ah, mas por que eu tenho que guardar o Shabat? Êxodo 20, versículo de número 8. O que é? Os 10 mandamentos. Muita gente vai dizer, mas a lei foi abolida. Me diga aonde Jesus aboliu a lei. Me dê um versículo no qual ele aboliu a lei. Não existe versículo no qual Yeshua aboliu a lei, ok? Ele disse, Mateus 5,17, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Ou seja, ele veio ser a totalidade da lei, ele veio ser a lei encarnada, mas ele não anulou de maneira nenhuma o que já estava escrito. Tanto que se você começar a ler o Novo Testamento, principalmente no aramaico, tá? No aramaico, você vai começar a ver o seguinte, que Jesus curava no sábado, que Jesus ia para a sinagoga ensinar no sábado, aí depois onde está lá escrito, Jesus curou a mulher que era encurvada, e Jesus curou o paralítico, e Jesus curou, tem um outro lá que é o leproso.
E ele estava onde? Dentro de uma sinagoga. Por quê? Porque ele ia nas sinagogas no dia do Shabat e fazia de acordo com como o figurino manda, que é cultuar a Deus nos sábados, tá? Então, Êxodo 28 diz, lembra-te do dia do Shabat para o santificar. Deuteronômio capítulo 5, 12 e 15 diz, guarda o sábado para o santificar. O texto é bem maior, tá, gente? Tô encurtando aqui para não ficar cansativo para vocês. Gênesis 2, 3, e havendo determinado no sétimo dia, e havendo feito tudo no sétimo dia da sua obra, descansou. Então, falando sobre o descanso. Então, basicamente, o que tem que ser feito no Shabat? Eu também vou fazer outra live falando somente do Shabat, porque são assuntos distintos e eu tenho que explicar direitinho. Mas resumindo, o que eu não faço no Shabat? Eu não trabalho, é o principal fator. Ah, mas hoje eu não posso, hoje eu sou CLT, hoje eu trabalho por outra pessoa. Você vai se programar, depois de estudar, depois de entender o princípio, para você não trabalhar mais. Linteia, você é adventista? Não, tá? Linteia, você é judia, messiânica, né? Porque existem os judeus que não creem em Jesus, não sei se você sabe, mas 90% do povo de Israel não acredita em Jesus, tá? Existem os judeus messiânicos. Você é judia messiânica? Também não, tá? Hoje eu estou congregando numa igreja, estou numa denominação, não é judaica messiânica, tem outros princípios, tá certo? Estou ali, mas eu tenho outra visão, porque a minha visão teológica a respeito da Torá, ela é cabalística, que é outro assunto também, tá? Cabalá significa recebimento. Então, eu sou mais voltada para a pauta espiritual da Torá. Sendo assim, não deixo de cumprir os mandamentos. Acredito na guarda total dos mandamentos na leitura da Torá, tá? E pratico isso de forma integral. Por quê? Ah, ninguém pratica, ninguém acredita. Problema de quem não acredita, problema de quem não pratica, tá? A palavra ela é individual, a salvação ela é individual e ela foi dada para todos. Você crendo ou não, a Bíblia ela é imutável. E ela não muda porque você não acredita nela. Ela não deixa de ser o que ela é porque você não crê. Então ela vai continuar sendo o que ela é, tendo o poder que ela tem, você crendo ou não crendo. Tá? Então vamos lá. Qual é a unção profética por detrás da Torá? Vamos voltar para a Torá, porque o assunto é muito grande aqui, senão a gente vai ficar horas falando, né? Sobre outros assuntos. Qual é a unção profética da Torá? Vamos lá, vamos entender. Eu falei que a Torá é a lei de Deus, que foi entregue para Moisés, ok? Então, Êxodo 21 diz assim, e Deus falou todas essas palavras a Moisés. Preste atenção, a Torá é uma voz que Moisés ouviu, dada por Deus, ok? Êxodo 31, 18 diz assim, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Preste atenção, só teve 2 coisas na terra que Deus tocou, as tábuas da lei e você, bonitinho, bonitinha. Deus fez o homem do pó da terra com as suas próprias mãos. Então isso aqui é muito forte. Isso é muito forte porque assim como Deus deu a palavra dele, a lei dele para ser guardada, ele também nos fez com as suas próprias mãos. Então a Torá, ela foi escrita pelo dedo de Deus. Ok? João 1, preste atenção, João 1, 3, 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne. Quem era o verbo? A palavra. Quem era a palavra? Yeshua. Quando a Bíblia diz, ele é o alfa e o ômega,
Alfa significa início. No hebraico está escrito a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o ômega no hebraico está escrito com a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, resumindo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Aleph, ele é o Tav, ele é o início, ele é o fim. Traduzindo para a nossa linguagem, ele é o A, ele é o Z. Ele é a totalidade de todas as coisas. Quando a Bíblia está falando sobre esse ser, ele está falando sobre Yeshua. Porque Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Deus não existe, Deus é. Deus nunca existiu, Deus sempre foi. Deus nunca foi criado. Deus é criador. Então preste atenção. Quando ele fala, ele é o alfa, ele é o ômega, está falando da palavra, está falando do verbo, está falando de Yeshua. Então é por isso que João vai dizer, e o verbo habitou entre nós. E o verbo se fez carne, ou seja, a palavra que saiu da boca de Elohim, a palavra que saiu da boca de Adonai, se fez carne e habitou entre nós. De quem João está falando? De Yeshua, ou seja, Jesus, Yeshua. Muitos me perguntam, por que você chama de Yeshua? Não existe a letra J no hebraico. Jesus é uma transliteração. Ah, deixa de ter poder porque se fala Jesus? Não. Não se deixa de ter poder. Eu vou te dar um exemplo. O meu nome é Lintéia. As pessoas me chamam de Lintéia, com I. Eu não deixo de olhar, não deixo de responder, mas eu fico feliz quando alguém chama meu nome do jeito certo. Você entende a diferença? Você pode falar Jesus, você pode falar o Cordeiro, você pode falar o Cristo, você pode falar o que for. Qualquer emanação do nome dele, ele vai responder, porque ele é soberano de todas as coisas. Mas quando você fala o nome dele original, meu filho, minha filha, você quer ver um exemplo disso? Toca na igreja um louvor que fala o nome Yeshua. O ambiente muda. Por que muda? Porque está se falando o nome da pessoa da maneira correta, do jeito que é. Então, quem é Yeshua? Yeshua, resumindo, é a Torá. Ele é a própria Torá, tá? Então, qual que é a unção profética que carrega a Torá? Já te respondi. A Torá é a voz de Deus. A Torá foi escrita pelo dedo de Deus. E a Torá é o próprio Yeshua, que andou entre nós. É o próprio Yeshua que andou entre nós. Então, quando eu recebo sobre mim o que está escrito na Torá, eu estou recebendo o próprio Yeshua. Quando eu rejeito o que está escrito na Torá, eu estou rejeitando o próprio Yeshua. Qual que é a diferença? Vou te falar qual que é a diferença. O que é mais importante? O livro, vamos supor, eu sentar com o livro para ler, ou eu sentar com o autor do livro. É claro que se eu tiver oportunidade, eu vou querer sentar com o autor do livro. Mas se eu rejeito o livro, eu também rejeito o autor do livro. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você rejeita a lei de Deus, você está rejeitando o próprio Yeshua. Porque a lei é de Deus, ela não é de Moisés, ela foi escrita por Moisés. E eu fico impressionada, tem louvor hoje que fala isso, né? Porque a lei de Moisés me rejeitou. Gente, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Se você rejeita a lei de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Aí eu vou te falar por que tem doença no seu meio, por que tem crise financeira, por que tem dificuldade. Aí você vai para a internet, 3 passos para... Faça isso, isso e isso e a sua vida vai dar certo. Prospere agora. Faça aquilo e aquilo e aquilo e vai dar tudo certo. Não vai, amor. Se você não cumprir a lei de Deus, tudo que você tiver na sua vida é de maneira momentânea. E olhe lá se foi Deus que te deu. Tá? Tô te falando isso por experiência própria. Ok. Continuamos. A gematria sagrada. O que significa gematria sagrada? No hebraico, letras são números. Ou seja, cada letra é um número, tá? Então, o nosso alfabeto, perto do alfabeto hebraico, é um alfabeto muito pobre, né? Assim, se comparando. Então, por exemplo,
uma palavra em hebraico que tem vários significados, às vezes aqui no nosso país tem um significado, né? Muda-se muita coisa. Então, Torá se escreve com rei, resh, vav, tav, tá? Rei vale 5, resh vale 200, vav vale 6, tav vale 400. Juntando tudo dá o número 611, tá? Cada letra tem um significado específico, tá? Quando você faz o estudo da gematria, o estudo mais profundo das palavras, você descobre mais coisa. Mas eu vou fazer aqui algo que o Senhor me entregou. Então isso aqui é uma verdade absoluta? Não, porque a gematria ela é muito aberta. Então pode ser que talvez você vai estudar a Torá, você vai estudar o hebraico e você vai pensar outra coisa e vai ter outra ideia. Isso foi o que eu estudei, o que eu aprendi, tá? Então, vamos lá. Rei significa janela ou respiração. Resh significa cabeça, tá? Vav significa gancho ou conexão. E Tav significa marca ou sinal. Sendo assim, o que eu deduzi, né? Que eu já vi outras vertentes também, né? Outros estudos sobre isso. Mas dentro do que o Espírito falou comigo nós podemos dizer que a Torá, né, se as letras, né, significam marca, sinal, gancho, cabeça, janela, nós podemos dizer que a Torá é a revelação do cabeça que se conecta através de um sinal. Então preste atenção, às vezes você não entendeu, mas eu vou repetir. Rei significa janela, resh, cabeça, tav, gancho, e vav, gancho, e tav, marca e sinal, tá? Então resh é a letra T, né? E vai indo, todas as letras que a gente tem aqui no nosso alfabeto normal. Então a Torá é a revelação daquele que se conecta através de um sinal, tá? Eu tenho um vídeo também no meu perfil só falando, tá escrito lá o título, né? A Torá. Depois, se você quiser ler, é um vídeo mais curto, né? Que eu explico isso aqui de maneira mais rápida e objetiva. Tá, a Torá fala sobre o quê? Aí vem a pergunta. Torá fala sobre o quê? Para que eu tenho que ler? Eu não tenho que ler só o Novo Testamento e já tá bom? Tudo que foi escrito no Novo Testamento foi tirado da Torá. Quando você compra a Bíblia que eu te falei no início da live, que é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém ela foi escrita em concordância com a Igreja Católica. Então foi o cristianismo que escreveu ela junto com a Igreja Católica. Então o que essa Bíblia faz? Eu não tô com ela aqui porque ela tá na minha estante lá de livro, mas na próxima live eu trago ela, tá? Para vocês verem. O que ela faz? Ela separa o que foi escrito pelo catolicismo e o que foi escrito pelo cristianismo. Porque você sabia disso? Tem coisa que foi escrita pelo catolicismo. Exemplo, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embaixo, lá no rodapé da Bíblia de Jerusalém, está escrito: esse texto foi acrescentado pela Igreja Apostólica Católica Romana. Então tem que se batizar no nome de quem? De Yeshua. É muita coisa, gente. É difícil. E é difícil de engolir também, porque muita gente não aceita, né? Mas vamos lá. Por que eu tenho que ler a Torá? Para não ser enganado. Eu já começo daí, para não ser enganado. Acho que isso é o principal. Porque a Torá está escrito todas as leis, as regras, práticas, as normas que tem que ser seguida dentro dos dias de hoje. Está escrito o que é perpétuo, o que não é. Mas tem lá 613 leis, ninguém dá conta de cumprir tudo isso. Realmente, tem leis ali que são só para o templo, tem leis ali que são só para homens, tem leis que são só para mulheres, tem leis que são só para o povo que era leproso, só que tem leis que são para sempre. E quando são para sempre, a Torá faz questão de dizer: esta lei é uma lei perpétua. Exemplo disso, as festas bíblicas é uma lei perpétua. Quem não guarda uma festa bíblica está em descumprimento da palavra. Ponto final. Queira você ou não, tá? Então vamos lá, por que eu tenho que ler a Torá? Lá tem leis de como eu devo me comportar e de como eu devo viver. Exemplo, Shabat, que eu falei aqui no início. Lá está falando claramente
guarde o Shabat. Se você pegar uma Bíblia Católica Apostólica Romana, está guarde o domingo e as festas. Por quê? Porque nacionalmente falando, mundialmente falando, todo mundo descansa no domingo. E está errado. Nós tínhamos que descansar no sábado e trabalhar no domingo. O domingo tem uma energia de trabalho. Quem trabalha no domingo ganha mais dinheiro. Principalmente se você é autônomo, faça um teste. Você vende perfume, você vende bombom, você vende sei lá o que for. Se você trabalhar no domingo, principalmente quem mexe com internet. Eu não mexo com internet, eu não ganho dinheiro com internet. Mas eu conheço pessoas que começam a vender na internet e no domingo é o dia que a pessoa mais vende. Porque domingo tem uma energia financeira. Domingo é o dia principal de energia financeira. Então, o certo seria guardar o Shabat. Então, por que eu tenho que ler a Torá? Porque lá fala como eu devo me comportar no meu dia a dia. Podemos falar sobre Yom Kippur, vou falar um pouquinho, tá? Sobre as leis, o que fala lá? Sobre as leis alimentares. O que são as leis alimentares? O que eu posso comer e o que eu não posso comer? Você sabia que o porco é o animal que mais contém verme? Mais contém verme. Basicamente você come um bicho que come lixo. E você quer ficar bem. Você não quer ter câncer, você não quer ter dor de barriga, você não quer ser gordo, você não quer ser diabético, você não quer ser sedentário, você não quer nada. Você come parasita e você quer ficar legal da vida. A Torá diz não coma porco. A Torá diz não coma insetos. Ah, mas quem que come inseto? Um monte de gente. No Nordeste tem gente que come tanajura, come formiga. Fora do país tem gente que come rato, come barata. Tem gente que morre porque pegam uma bactériazinha que tá num peixe cru. A Torá diz não é pra você comer peixe cru. Não é pra você comer carne com sangue. Não é pra você comer nada cru. Não é pra você ver o sangue gritando de nada. Mas tem gente que come. Aí depois, porque eu tô morrendo. Porque eu tô doente, que eu não sei o que eu fiz pra merecer tudo isso. Eu sei, sua alimentação. E eu não sou nutricionista, não precisa ser nutricionista. Você começa a ler a Torá, você começa a aprender que nem no nutricionista você não precisa ir. Porque Deus já falou o que você precisa fazer pra você não ficar doente. Olha só. A Torá vai falar sobre as leis cerimoniais. A Torá vai falar sobre leis, por exemplo, vou te dar um exemplo. O que acontece quando uma moça é despojada? O que é uma moça despojada? Uma moça que era guardada e ora a moça foi desguardada por um moço. Vou falar assim. A Priscila e o sushi, bem isso, só fritinho. Aí a Torá fala o que tem que fazer. Você sabia que pela Torá, se um moço despoja a moça, o certo era ele casar com ela? Vai falar isso dentro de uma igreja hoje. Mas eu, perdi ali a minha santidade, eu não sou obrigada a casar com a pessoa, não. Tem que, experimentar pelo menos uns 50 para ter certeza. É isso que você vai ouvir. Aí a pessoa não é feliz, casa, descasa, vive num casamento porcaria. Mas eu não sei o que tá acontecendo de errado. Eu sei, você não guarda a Torá. Eu sei. Pode fazer curso, pode pagar 20 mil reais lá pro Pablo Marçal, para quem você quiser, pode fazer o que você quiser da sua vida. Enquanto não tem cumprimento de lei, enquanto não tem organização da palavra, não funciona. Quer ver outras regras que tem na Torá? Que pouquíssimas pessoas sabem disso. A mulher, ela não pode voltar do seu ciclo menstrual já tendo convívio com seu marido. Isso é um pecado, se chama pecado de carete. Você sabe o que significa isso? Pecado de carete, a pessoa é um pecado de sangue. A pessoa pode ser cortada da terra a qualquer momento. O que significa isso? Da mesma forma como ela derrama o sangue de forma ilegítima, ilegal, Deus pode arrancar ela também da terra através de sangue derramado. O que eu tô falando aqui é forte, mas tem gente que, vai lá pra cima ou lá pra baixo, sei lá de que jeito que é, por causa de acidente de carro, de moto, de não sei o que, de não sei o que. Mas morreu tão cedo, o que aconteceu? Pecado, na maioria das vezes, tá, gente? Pecado de carete. É um dos... tá? Eu tô falando de uma coisa. Provavelmente você não sabe. Eu queria ver a cara de vocês agora.
Eu até vi. Todo mundo fica assim, ó. Quantos dias eu tenho que esperar? Depende, né? A partir da próxima semana nós vamos começar a estudar a Torá no grupo que eu tenho o link aqui no meu perfil. Eu vou trazer essas informações para vocês. Depende de muita coisa. Aí, ó, pra você ver, né? Aí a pessoa fica assim, nossa, mas a lei de Deus é muito pesada. Não, é organizado. Aí tem mulher com endometriose, não sei o que, com ose, câncer no útero, não sei o que, não sei. Minha filha, se eu te falar, a maioria das causas das doenças que nós temos são ligadas a pecados que cometemos. Somos totalmente responsáveis disso. O que acontece é que quando a gente vai ler a Torá aponta para mim, para você, diz assim, ó, o problema tá no ser. O problema tá naquilo que você não pratica, na fé que você não pratica. A Jaqueline tá perguntando, os evangélicos cumprem a Bíblia? Alguns sim, alguns não. Depende. Depende. O que eu ganho cumprindo a Torá? Vou falar aqui pra gente finalizar, tá? E aí a gente já vai pro final. Ficou muito longo esse vídeo. Você que pegou na metade, você que quer saber desde o início, eu vou salvar esse vídeo aqui e na semana eu vou postar ele lá no canal, nesse canal aqui, tá? Pra você assistir ele, pra você anotar, se você quiser anotar, eu vou postar. O da semana retrasada eu não consegui postar, tá, gente? Eu tenho que postar também. Eu tô devendo pra vocês. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a minha voz, essas bênçãos o alcançarão. Aí ele começa a falar: bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do seu cesto, bendito será o entrar, bendito será o sair. Aí isso acontece, o pessoal começa, né? Uhul! Eu sou abençoado! Pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás. Meu Deus, eu sou muito abençoado. Tudo que eu faço eu sou abençoado. Se você não cumpre a Torá, você não é abençoado. Do versículo 28 em diante, vai falar todas as bênçãos para aqueles que atentamente ouvem a voz do Eterno e praticam. Só que tá falando também depois, se você ler lá no rodapé, nas letras miúdas, o que acontece com quem não pratica. Por que se fala somente da bênção, mas não fala o que acontece com quem não pratica? São 5 primeiros livros, tá, Priscila? 5 primeiros. Aí, a partir da semana que vem, depois de Yom Kippur, nós vamos começar mais um ciclo da Torá. Nós vamos começar de Gênesis até o final, que termina no ano que vem, tá? Então, o que Deuteronômio 28 basicamente está falando? Que quem guarda os mandamentos é um filho obediente. É a mesma coisa, você que tem filho, você fala pro seu filho, não faz isso, e ele faz. O que acontece com você? Você fica triste. Você não vai matar ele, né? Não vai matar, porque você é misericordioso, assim como Deus é, né? Com a gente. Porque se Deus fosse matar a gente por cada coisa que a gente não faz, ele já estava morto há muito tempo. Mas você fica triste. Cada vez você vai se afastando mais da promessa, se afastando mais da glória, se afastando mais da presença, e você fica, nossa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou na igreja todo domingo, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sei o que está acontecendo, eu sei. Você não guarda a palavra de Deus, você guarda tudo, você guarda a palavra do pastor, do bispo, do papa, do padre, do pai de santo, da mãe de santo, da taromante, de todo mundo que aparecer, faz isso, aí você faz, vai pra lá, aí você faz também, mas a palavra de Deus você não faz. É isso aí. Deuteronômio 28:1, quando você guarda a palavra de Deus, você é abençoado. Quando você guarda a palavra de Deus, você é guardado por Deus. Salmos 91 vai dizer assim: Ele dará ordem aos anjos ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Quando você guarda a palavra de Deus, você não anda sozinho mais não, meu filho. Você sabe por que Jesus virou pro demônio e falou para ele, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Porque ele era a própria Torá e porque ele tinha autoridade para falar, porque nele não tinha pecado.
Agora tem gente aí que o diabo aparece 5 minutinhos no sonho e a pessoa já acorda tribulada. Ai, meu Deus, tô passando mal. Nossa, tive um pesadelo aqui, tô morrendo. Nossa, tô passando mal. A pessoa já acorda dando faniquito, morrendo. Porque não tem autoridade. Não tem autoridade. Aí tem medo mesmo, né? Tem medo mesmo. Pois é. Então vamos encerrar, gente? Olha, vamos lá. O que é a Torá? Né? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu uso esta Torá aqui. Por que eu uso essa Torá? Essa Torá tem só os 5 primeiros livros da Bíblia. Então é uma Bíblia que tem só os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui embaixo, vou mostrar pra vocês, espera aí. Aqui embaixo, de um lado, vai ter os escritos em hebraico, para quem já manja, né, lê hebraico. E desse lado vai ter os escritos em português. Tá, mas qual que é a diferença dessa Bíblia para a minha Bíblia? Vou te falar. Tem muita palavra aqui em hebraico que na nossa linguagem tá escrito diferente. É isso a diferença. Ah, mas o que muda? Muita coisa. Muita coisa. E muita coisa. Às vezes é uma coisinha assim que você fala, nossa, mas essa coisinha aqui muda. Muda. Porque é a mesma coisa que eu falar assim pra você, olha a manga. Aí você logo pensa numa fruta. Aí eu falo, não, eu tô pensando na manga da minha blusa. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então aqui embaixo vai ter um monte de estudo feito por rabinos, tá? Só pra você entender. Não é menosprezando nenhum pastor, nenhum líder religioso, nem nada. Mas quem tem um rabinato não tem menos de 10 anos de Torá. O que é isso? 10 anos de estudo disso aqui. Se o cara chegou aqui, se o nome dele tá aqui, é porque ele tem no mínimo 10 anos disso aqui. Então ele é uma pessoa digna de ser ouvida. Não que as outras não sejam, né? Eu vou fazer 2 anos de Torá, praticamente não tenho Torá, né? Mas graças a Deus eu consegui absorver muita coisa, consegui mudar muita coisa na minha vida. Mas para chegar no nível disso aqui, tem que comer muito arroz com feijão, tá? Então, por que é importante a Torá, essa daqui? Porque você vai ler coisas aqui que você não vai ver em outro lugar. Basicamente é isso, tá? O que acontece? Vamos lá. Para você que tá no meu perfil, tem um link de um grupo que eu tenho aqui. Alguns de vocês que estão aqui já tá lá. E tenho também o link da minha outra rede social. Entra nesses 2 links e começa a me seguir. No grupo, eu vou mandar para vocês esse estudo aqui. Já tá salvo, que eu li para vocês. Eu vou mandar para vocês, tá? Eu fiz isso tem umas 2 semanas que eu fiz para trazer para vocês. Eu vou mandar o PDF aqui desse estudo. Lá no PDF eu vou mandar o link da Torá. Aí vocês entram lá, que é do próprio mercado aqui da Shopee. Vocês entram lá se vocês quiserem comprar. Se vocês não quiserem comprar por lá, vocês pesquisem em outro lugar que tá mais barato e tá tudo certo, tá? O que for melhor pra vocês. Se na sua cidade tiver livraria também, se quiser tentar comprar, melhor ainda. Na minha cidade não tem livraria. Então eu não consegui comprar. Quando eu fui comprar, eu tive que comprar online, tá? Então pra você que tá aqui comigo hoje, você entra lá no perfil, no grupo. Eu vou mandar o estudo pra vocês e vou mandar o link também da Torá, tá certo? Ok, gente? Estamos entendidos? Então, assim, tem muito mais coisa. Eu falei, assim, o raso do raso, do raso, do raso, do raso, do raso, para vocês entenderem, para gerar curiosidade. E eu termino dizendo o seguinte: eu tinha uma vida até descobrir isso, e hoje eu tenho uma vida depois disso. O que mudou, Linteia? Mudou tudo. Mudou tudo. Você não vai precisar, você não precisa sair da sua igreja, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo, suas práticas de fé. Cada um tem a sua maneira de viver, de enxergar a vida, e tá tudo bem. Continue aí no que você está fazendo. Mas é importante você entender, a Bíblia é a regra fundamental da sua vida. Ainda que todos à sua volta não estejam praticando, é importante que você pratique, tá? É importante que você leia a palavra e pratique a palavra. Ah, mas eu não vou dar conta de praticar tudo. Não vai mesmo. É por isso que Yeshua veio. Já pensou
se a gente tivesse que fazer tudo que tá ali na totalidade, a gente não daria conta, não tem como, nenhum ser humano é capaz de dar conta. É por isso que ele veio. É por isso que ele morreu por nós numa cruz, é por isso que ele lavou os nossos pecados. Mas não é porque ele morreu por você, não é porque ele fez tudo por você, que você não tem que fazer nada por ele. Paulo disse isso, então porque tem a graça, então tá tudo bem, então agora eu vou pecar. Em Gálatas ele fala isso, né? Já que a lei do pecado, ela não tem mais domínio sobre mim, que eu tô em Cristo, nova criatura eu sou, que se dane o mundo agora, é isso? Não é isso. Pelo contrário, como eu creio em Yeshua, eu vou fazer o máximo que eu posso para agradar ele. É como eu digo, se você gosta de alguém, você faz o máximo que você pode para agradar essa pessoa. O máximo que você pode para agradar essa pessoa. Agora, se você não gosta, você não tá nem aí. A Bíblia diz que não é para você ter nenhum, no Novo Testamento mesmo. Vamos pro Novo Testamento, vamos pra graça. A lei tá falando assim, se um cara olhar para uma mulher de forma impura, não vai pegar ele, vai apedrejar ele. Se ele dormir com aquela mulher, a graça tá falando não. Se ele só olhar, ele já tá condenado pro inferno. O que é pior? É a lei ou é a graça? A graça é pior. Porque a graça diz pra mim, pra você, olha, antes era olho por olho, dente por dente, mas agora, bonitinho, se você fizer um trem errado, quem vai te cobrar sou eu na hora que você bater as botinhas. Então, o que é pior, né? Então, assim, se eu amo a palavra, eu obedeço a palavra. Novo Testamento, não devemos ter nenhum tipo de vício, não devemos ser dados a embriaguez, não devemos adulterar. Mateus é um livro de estudo, de ensinamento poderoso, falando do que não fazer. Você não deve andar ansioso por coisa alguma. O que mais a gente faz hoje? O que é o demônio desse século? Ansiedade. Você nem almoçou, você já tá pensando que você vai comer na janta. O que é pior, a lei ou a graça? A Bíblia na totalidade é difícil de seguir, mas a Escritura diz: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu afirmo para vocês, diante de Deus, né, eu não posso jurar, mas diante daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, do pouco que eu posso mostrar para vocês, eu tinha uma vida antes de cumprir os princípios e hoje eu tenho outra vida. A minha vida é outra vida. Lintéia, você ficou rica? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de paz de espírito. Paz de espírito. Porque triste é um filho de Deus que faz tudo do jeito que ele acha que tem que fazer e mesmo assim não tem paz. É doído, viu? É doído. Então, do fundo do meu coração, escuta o que eu tô te falando. Guarde os mandamentos, guarde a lei de Deus. Eu não consigo sozinho, preciso de ajuda, preciso de alguém para me ajudar, para me ensinar. No meu perfil tem o grupo, entra no grupo. Assim que começar o estudo da Torá, depois de Yom Kippur, a gente vai estudar junto, tá? Pelo menos uma vez por semana eu vou mandar os estudos lá pra gente poder fazer. O que é Yom Kippur? Yom Kippur vai começar dia 1º de outubro às 18 horas e termina dia 2 de outubro às 18 horas. Yom Kippur é o dia do perdão, segundo o calendário judaico, segundo as festas bíblicas, tá? Yom Kippur é o dia que Deus abre um portal espiritual de perdão. É o dia... mas os outros dias eu orei à toa. Então, não, se orou, tá tudo certo. É porque esse dia em específico é um dia no qual o Senhor separou para fazer decretos espirituais, para perdoar, para liberar sentenças. Então, esse dia em específico é um dia poderoso. Mas eu não acredito nessas coisas, eu acho que isso é coisa mística. Querido, está na Bíblia. Dê um Google aí, procure onde está na Bíblia falando de Yom Kippur, você vai achar. Eu não vou ficar aqui te falando não, vai lá procurar. É um mandamento, se você cumprir, tudo certo. O que eu posso fazer em Yom Kippur? Vamos lá. Se você está numa igreja denominacional que não segue os mandamentos, né, que não segue a Torá,
o que você pode fazer? Independentemente, você pode tirar esse dia para oração. Então, geralmente, o que os judeus fazem? Eles jejuam, tá? Das 6 da manhã do primeiro dia até as 18 horas do segundo dia. Eles não tomam banho, eles não passam perfume, eles não comem, tá? Eles não bebem água. Jejum em hebraico significa cobrir a boca. Então, jejum não é, vou ficar sem comer carne. Isso não é jejum, é propósito. Vou ficar sem mexer no celular. Isso não é jejum, é propósito. Eu vou ficar sem comer carne, picanha e feijão. Não é jejum, é propósito. Jejum é cobrir a boca. Totalmente. É não comer de jeito nenhum. Ok? Meu TikTok aqui já tá me avisando que meu tempo acabou. Então, assim, é não comer de jeito nenhum. Então, jejum em hebraico, cobrir a boca, tá? Eles fazem até jejum de silêncio. Então, o que se faz em Yom Kippur? Jejuar. O dia todo, não se toma banho, não se come, não se fica falando muito, não fica mexendo no celular. Mas eu tenho que trabalhar. Ok, faz o tempo que dá. Eu consigo fazer 2 horas, tá bom. Consigo fazer 6 horas, tá bom. Consigo fazer 5 horas, tá bom? Faz o que dá, mas sem comer, sem pôr água na boca. E orações. O que eles fazem? As orações do Sidur, né? Que eu te mostrei. Lá tem várias orações para todos os dias do ano. Mas se você não tem um Sidur, salmos. Salmos e salmos. Coloca lá no Google, salmos para arrependimento. E salmos, meu filho. Ora os salmos, lê os salmos, pede perdão. Põe a boca no pó, aí começa a pedir perdão. Senhor, perdão pelos pecados da minha infância, perdão pelos pecados da minha adolescência, perdão porque no dia tal fiz isso. Vai cavucar lá atrás, meu filho, traz. Porque Deus é atemporal, tá? Você tá aí de boa achando que, tipo, você fez o trem, tem 10 anos e Deus esqueceu, não esqueceu não, tá bom? Esse negócio de joga no mar do esquecimento é só se você falar. Você tem que falar. Deus, no ano de 1500 e alguma coisa, eu dei um tapa na cara daquela pessoa. Aí Deus vai te perdoar. Agora, se você tá aí como se você não tivesse feito nada, igual um sonso, uma sonsa, Deus vai te perdoar não, tá? Então você anota e escreve, vai falando, vai falando, vai falando. Geralmente as pautas que eu vou fazendo de arrependimento vai vir na minha cabeça. Pede pro Espírito Santo te mostrar. Fala, Espírito Santo, me mostra onde que eu errei, o que eu preciso melhorar. E aí Deus vai liberar decretos, tá? Uma coisa que é importante você saber, se dentro desse ano você transgrediu alguém, o que é transgredir alguém? Você adulterou contra alguém, você roubou alguém, você falou mal de alguém, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você tem que pedir perdão pra Deus por isso, porque senão, nesse ano que vai vir, alguém vai fazer a mesma coisa com você. É isso que acontece. Quando você puxa a fichinha da pessoa, aí você já vê que tem alguma coisinha ali, né? Enfim, é isso, ok, gente? Então estamos encerrados, que o teu Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê paz, amém? Então, só para recapitular, no perfil você vai me seguir lá, né? No perfil lá do TikTok vai estar o link do... vou falar porque já vai acabar, se cortar, cortou. Vai estar o link do WhatsApp, vai estar o link do Instagram e vai estar o link do YouTube, tá? Você que não pôde assistir a live inteira, depois eu vou postar a live inteira lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo, boa noite, obrigada pela confiança, obrigada Fernanda, que sempre tá aqui, a Cecília, todos vocês, a Jota, que tem a borboletinha, né? Deus abençoe muito vocês. Tinha um outro moço também que tava falando, meu Deus, é porque é tanta coisa que eu vou falando, eu não consigo ler, tá, gente? Muita coisa, eu não consigo ler, porque senão eu não concentro. Josinaldo, primeira vez, seja bem-vindo, querido. Tá, tem a Priscila também. Priscila, obrigada, tá, por você estar aqui. Gente, a Aninha. Gente, quando vocês mandarem mensagem pra mim no privado, tenham paciência, é muita mensagem pra me responder. Sangue de Jesus tem poder, tá? Com o tempo eu vou respondendo. Assim que eu conseguir, eu paro pra responder todo mundo. Lembrei aqui o Michael. O Michael é muito inteligente, ele fala muita coisa. Deus abençoe, Michael, tá? Que Deus te guarde, proteja, te livre de todo mal. Gilberto, todos vocês, tá?
Um beijo e até, sem ser nessa segunda-feira, na outra. Quem sabe a gente levanta aí no grupo uma enquete para saber do que eu falo da próxima semana, né? Tem muita coisa aí anexada com isso que eu falei. Tá ok? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite. Deus abençoe vocês. Tchau!